A palavra de Deus que nós iremos meditar hoje se encontra em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 13. E o tema base é: quem irá influenciar as nossas vidas? Isaías ele tem uma linda experiência com Deus no capítulo 6. E isso vai nos mostrar como nós devemos ser influenciados pelas experiências que nós temos na nossa vida. Para entendermos o contexto da experiência de Isaías com Deus, nós precisamos nos lembrar de quem é o rei Uzias. Uzias foi um dos maiores reis de Israel. Foi um homem que viveu segundo a graça de Deus. Ele edificou Israel, ele fortaleceu a mão do povo, ele prosperou em seus caminhos. E devido à graça, devido à misericórdia que Deus tinha derramado sobre ele para reedificar o povo de Israel, ele foi um grande rei. Ele foi visto diante das nações com os bons olhos. Quando Deus olhava para esse rei, ele achava graça, ele achava misericórdia. Ele era querido e amado pelo todo o povo. Mas quando nós olhamos para 2 Crônicas 26, a Bíblia nos revela que Uzias deixou o orgulho dominar o seu coração. E ele começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Uzias é o exemplo de uma pessoa que começa bem com o Senhor, que na sua caminhada no início de fé é cheio de esperança, cheio de graça, cheio da misericórdia do Senhor, mas que o orgulho vai dominando o seu coração. As conquistas, as vitórias foram começando a tomar o coração deste rei. E aquilo que era graça e misericórdia de Deus, Uzias começou a atribuir a sua própria força. Uzias se esqueceu que tudo que ele tinha na sua vida era graça e misericórdia de Deus e começou a achar que tudo que ele tinha conquistado era pela força do seu braço. E o orgulho foi dominando o coração deste homem de Deus. O orgulho domina o coração deste homem de Deus de tal forma. Ele se esqueceu que a sua autoridade não dava direito de fazer aquilo que ele queria. Havia princípios bíblicos para seguir a sua vida. Havia um rei dos reis sobre a sua vida. E este homem, tendo o seu coração dominado pelo orgulho, ele vai e faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E este rei, tomado o seu coração pelo orgulho, ele entra no templo do Senhor. Ele vai no lugar onde os sacerdotes deveriam estar oferecendo os seus sacrifícios. E ele vai ali então e deseja colocar incenso, algo que Deus não havia determinado para que ele fizesse. Uzias era um rei, mas a autoridade, a última palavra não era dele. Ele tinha autoridade para fazer muitas coisas diante do povo, mas dentro da casa do Senhor, Uzias não poderia fazer o que queria. E o fim de Uzias foi um fim terrível. Ele se tornou leproso até o último dia da sua morte. Isaías capítulo 6 começa falando a respeito da morte desse rei Uzias. Um rei que começou a sua trajetória bem, mas que terminou a sua carreira leproso, enfermo, envergonhado pelas suas atitudes diante de Deus. E quando nós olhamos para a situação de Isaías, nós vemos Isaías vendo Uzias morrer leproso por causa da desobediência a Deus. Não importa em que nível hierárquico que nós estamos dentro da casa do Senhor, dentro do reino de Deus, a desobediência sobre as nossas vidas sempre terá consequências. E olhando para isso, há um contraste entre a visão de Isaías. Por um lado, Isaías vê Uzias morrendo de lepra pela desobediência. E por outro lado, o profeta Isaías ele vê o Senhor, um alto sublime trono, num lugar onde não estava corrompido, onde sempre esteve. Uzias ele perdeu a sua autoridade por causa da lepra, por causa do seu pecado. E quando ele olha para Deus, quando ele olha para o trono de Deus, que era um trono alto, era um trono sublime, ele vê que Deus ele se sustenta em seu trono pela sua santidade. Uzias é um exemplo de um trono corrompido, e Deus estava num alto e sublime trono. Diante dessas duas visões aos seus olhos, o profeta Isaías ele precisaria tomar uma decisão. Quem ele ouviria? Qual exemplo ele seguiria? O exemplo de Uzias, onde havia um homem começando bem a sua caminhada, um homem levantado por Deus, mas que no seu coração foi corrompido por causa do orgulho, por causa da soberba, ou ele deixaria ser inspirado por aquilo que Deus tinha para ele? Diante destas duas visões que Isaías teve, nós temos a primeira lição. Para quem nós olhamos influenciará o nosso futuro. Havia uma crise no reino de Israel, mas Isaías tinha a opção de olhar para o Senhor. Tem muitas pessoas olhando para o lugar errado. Tem muitas pessoas que estão olhando para o exemplo das pessoas erradas. Tem olhado para aqueles que se corrompem. Tem olhado para aqueles que abandonam o caminho do Senhor. Assim como Isaías, nós temos a possibilidade de olhar para o Senhor, para ter experiências com o Deus Todo-Poderoso.
Uzias, ele morreu na sua lepra, mas Deus, ele continuou no mesmo lugar onde sempre esteve. A sua autoridade não foi diminuída. Deus ainda estava no alto e sublime trono. Aquilo que Uzias fez não influenciou quem era Deus. Aquilo que Uzias praticou na casa do Senhor não mudou quem Deus é. E diante das crises, diante dos problemas, aqui há uma pergunta para nós. Para quem nós devemos olhar? E para quem nós estamos olhando? Os nossos olhos precisam estar voltados para Deus. Não adianta nós olharmos para governantes. Os governantes são homens. Um dia estão de pé e no outro dia já pereceram. Nós temos uma escolha a ser feita diante de crise. Olhar para as autoridades ou olhar para Deus. Se os nossos olhos olharem para o lugar certo, nós teremos uma vida de esperança em meio às crises. Nós viveremos uma vida justa, uma vida baseada na fé, uma vida baseada na palavra de Deus. Porém, por outro lado, se nós olharmos para aquilo que é mal, para as pessoas que não dão exemplo, para as pessoas que só têm uma palavra de derrota, uma palavra de desânimo, o nosso futuro será influenciado. E o que nós iremos fazer? A segunda lição é que nós temos a escolha de quem irá influenciar a nossa vida. O primeiro exemplo é o exemplo de seguir os caminhos de Uzias e fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Começamos bem, orando, meditando na palavra, buscando ao Senhor de todo o coração, mas conforme as vitórias que Deus nos deu, conforme as bênçãos que nós recebemos, nós podemos escolher seguir este caminho e ser corrompidos, ou nós podemos seguir o exemplo que Isaías tomou. Isaías estava vendo um alto e sublime trono de Deus. Ele poderia ser influenciado pelas suas experiências com Deus e se mover para que as promessas de Deus se cumprissem em suas vidas. Amados, nós temos uma escolha. Há dois caminhos diante das nossas vidas. O caminho estreito que Deus preparou e o caminho largo que é o caminho do mundo. Se nós escolhermos o caminho estreito, nós veremos as veredas de Deus. Nós caminharemos debaixo das promessas de Deus. Nós viveremos o melhor de Deus nessa terra e iremos nos preparar para a eternidade com o Senhor. Mas por outro lado, se nós escolhermos o caminho largo, nós iremos nos afastar do Senhor. Nós não teremos experiências com o nosso Deus. A nossa vida irá de mal a pior. Nós não teremos paz. As perturbações irão dominar o nosso coração. As aflições irão açoitar a nossa alma. Nós precisamos aprender com Isaías. Isaías, no capítulo 6, versículo 8, ele diz: "Eis-me aqui, Senhor." Isaías, ele queria viver os planos de Deus. Isaías queria viver os projetos de Deus para a vida dele. E o que você tem feito diante daquilo que estão falando para você? Você tem olhado para as situações? Você tem olhado para as circunstâncias? Você tem colocado os olhos naqueles que têm se corrompido durante o caminho? Vocês têm olhado para onde? Aonde está o seu olhar? O profeta Isaías, ele escolheu olhar para o Senhor e dizer: "Eis-me aqui." Ainda que este profeta vivia no meio de um povo de lábios impuros, Isaías queria ser boca de Deus sobre a terra. Ele queria fazer a diferença por onde ele passasse. Ele queria ter uma palavra de vida sobre o seu lábio. Ele queria ser usado pelo Senhor. Ele queria ver as pessoas sendo transformadas. E isso porque ele escolheu ser influenciado por Deus. Quem tem influenciado a sua vida? Para quem você tem olhado nesses dias de crise? Quais são os pensamentos que têm dominado o seu coração? O Senhor está esperando uma resposta sincera da sua vida. Você tem a escolha de olhar para um rei como Uzias, que começou bem e terminou mal, ou você pode olhar para o Senhor, aquele que é poderoso para completar a obra que começou na sua vida, aquele que tem poder para cumprir tudo aquilo que te prometeu, aquele que tem poder para te guardar, para te livrar em todos os caminhos da sua vida. Escolha como Isaías e diga: "Senhor, eis-me aqui, faça em mim a sua vontade, cumpra em mim os teus propósitos." Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Nós temos uma palavra de Deus todos os dias para o teu coração. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.